Há uma nova guerra se formando na Ucrânia, desta vez entre a UE e os Estados Unidos da América. Esta luta tem menos a ver com o presidente russo Vladimir Putin e sua operação militar especial, e se resume a algo que a Ucrânia tem e o resto do mundo quer: minerais críticos. Os Estados Unidos da América já estão negociando um acordo com a Ucrânia para esses minerais. Agora a Europa entrou na briga com um acordo próprio. Mas o que esses acordos oferecem à Ucrânia? Quem vai vencer entre os Estados Unidos da América e a Europa? E por que os minerais ucranianos são tão importantes em primeiro lugar? Em 24 de fevereiro, notícias circularam sobre negociações entre os presidentes Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, e Donald Trump, dos Estados Unidos da América. Eles não discutiam como encerrar a guerra na Ucrânia, mas sim focavam nas grandes reservas de minerais críticos do país. Trump quer esses minerais desesperadamente. A British Broadcasting Corporation relatou que a Ucrânia e os Estados Unidos da América já estavam perto de assinar um acordo que daria aos Estados Unidos da América um enorme acesso aos depósitos minerais da Ucrânia. As negociações têm sido muito construtivas, escreveu Olga Stefanashina, vice-primeira-ministra da Ucrânia para a integração europeia e euroatlântica, em um post. Stefanashina afirmou que quase todos os detalhes-chave estão finalizados e que a Ucrânia está comprometida em avançar rapidamente para a etapa de assinatura. A notícia surgiu em meio à crescente pressão dos Estados Unidos da América sobre a Ucrânia. Recentemente, Trump tem criticado Zelensky de forma surpreendentemente vocal. Ele rotulou o líder da Ucrânia como um ditador e até insinuou que a Ucrânia começou a guerra com a Rússia. No entanto, essas alegações do presidente da América podem ter sido uma cortina de fumaça. Trump pode ter enganado Putin, usando seu relacionamento com o presidente russo para pressionar a Ucrânia a atender suas demandas. Parece que o estratagema funcionou. Porém, falar sobre os depósitos minerais críticos da Ucrânia não é novidade. Em setembro de 2024, durante a campanha, Zelensky apresentou a Trump um plano de vitória ucraniano quando se encontraram. Rumores na época sugeriam que este plano continha um acordo para fornecer aos Estados Unidos da América acesso aos minerais da Ucrânia. Isso representava Zelensky jogando o jogo político. Ao oferecer a Trump algo que ele sabia que o futuro dos Estados Unidos da América, o presidente deu a Trump uma razão concreta para seguir apoiando a Ucrânia na guerra contra a Rússia. Afinal, os Estados Unidos da América não receberiam nenhum mineral se as forças de Putin vencessem na Ucrânia. O acordo parecia estar no rumo certo. Mas havia um problema. Quando as negociações começaram, Trump disse a Zelensky que os Estados Unidos da América queriam uma participação de 50% em todos os minerais raros da Ucrânia. Trump afirma que isso reflete o quanto os Estados Unidos da América ajudaram a Ucrânia nos 3 anos de guerra contra a Rússia. O presidente da América afirma que a ajuda militar e econômica dos Estados Unidos da América para a Ucrânia totaliza 500 bilhões de dólares. Zelensky acredita o contrário. Ele afirma que a assistência americana à Ucrânia já soma cerca de 100 bilhões de dólares, ressaltando que essa ajuda foi uma doação, não um crédito. A Ucrânia não precisa reembolsar os Estados Unidos da América pela ajuda recebida. O rastreador do Instituto Kiel para a Economia Mundial coloca o valor real próximo à estimativa de Zelensky, embora não exatamente igual. Diz que os Estados Unidos da América forneceu à Ucrânia, até agora, US dólares 119,79 bilhões, com mais alguns bilhões ainda a serem alocados. O acordo exigia demais da Ucrânia, independente de quem estava certo. Zelensky recusou categoricamente: "Eu não posso vender nosso Estado." O presidente da Ucrânia respondeu, provocando uma reescrita do acordo. Essa reescrita foi ainda pior. Zelensky informou que o novo rascunho dava controle total dos minerais da Ucrânia aos Estados Unidos da América e não incluía as garantias de segurança que ele desejava. "Eu não vou assinar o que 10 gerações de ucranianos terão que pagar", disse Zelensky em uma coletiva de imprensa após receber o rascunho de domingo dos Estados Unidos da América. O acordo americano divide opiniões internacionalmente. O ex-premier britânico Boris Johnson apoia essa medida. Em 24 de fevereiro, ele afirmou que o acesso aos minerais da Ucrânia era um grande prêmio, rejeitando alegações de que as propostas americanas eram um roubo.
Os ucranianos obtêm o compromisso dos Estados Unidos da América sob Trump com uma Ucrânia livre, soberana e segura, afirmou Johnson. Outros comentaristas discordaram, descrevendo o acordo proposto como colonial, uma forma dos Estados Unidos da América controlarem a Ucrânia sem de fato invadi-la. A verdade provavelmente está em algum ponto intermediário. Mas a maioria concorda que o acordo proposto pelos Estados Unidos da América não era mutuamente benéfico e a UE decidiu agir. Enquanto toda essa disputa política estava acontecendo, a Europa estava prestando muita atenção. O continente tem suas próprias preocupações com o presidente Maverick da América. Há preocupação de que os Estados Unidos da América pressionem a Ucrânia a aceitar um acordo, sob ameaça de suspender a ajuda às forças de Zelensky. Persistem preocupações sobre o impacto na OTAN, com a possibilidade de Trump retirar os Estados Unidos da América da Organização de Defesa Coletiva ainda pairando. Então, a Europa elaborou um plano. Em vez de permitir um acordo de minerais críticos entre Estados Unidos da América e Ucrânia, o continente ofereceria seu próprio acordo. Este acordo daria à Ucrânia mais controle sobre seus preciosos recursos, sendo benéfico para todo o continente. Esse acordo agora foi oferecido. Segundo o político, a União Europeia, o UE, teria feito uma oferta à Ucrânia em 25 de fevereiro. Ele disse que a Europa havia oferecido um novo acordo à Ucrânia, justamente quando Trump afirmava que os Estados Unidos da América estavam perto de fechar um acordo com Zelensky. A proposta foi feita por Stephanie Sojourner, comissária europeia para a estratégia industrial, durante visita a Kyiv no 3º aniversário da invasão de Putin à Ucrânia. A Ucrânia pode fornecer 21 dos 30 minerais críticos necessários para a Europa, em uma parceria benéfica para ambos, afirmou Sojourner à Agence France-Presse. O valor agregado da Europa é que nunca exigiremos um acordo que não seja mutuamente benéfico, disse a comissária. Isso soa muito mais como o que Zelensky quer do acordo. Com a Europa, ele cederia menos controle dos raros minerais ucranianos, preservando parcerias de segurança em diversos países. Parece uma escolha fácil, não é? Mas há outra reviravolta na história. Enquanto Sojourner afirmava ter oferecido um novo acordo à Ucrânia, a Comissão Europeia negou a existência de tal proposta. Em 25 de fevereiro, o Kiev Independent citou Thomas Reiner, porta-voz da Comissão Europeia, em um relatório. Não há proposta, afirmou Reiner, acrescentando que a UE já possui um acordo com a Ucrânia sobre minerais brutos críticos, formalizado em 2021 através do Memorando de Entendimento. Em suma, o acordo da UE já está em vigor. Isso aconteceu há 4 anos, acrescentou Hania. Essa cooperação visa não só garantir cadeias de suprimentos para a UE, mas também fomentar a geração de valor local e o desenvolvimento de capacidades nos países parceiros, assegurando benefícios mútuos. Hania também disse que os comentários de Sojourner não visavam implicar uma competição entre Europa e Estados Unidos da América por um acordo. Isso é sobre cooperar com a Ucrânia, não competir com os Estados Unidos da América, disse o porta-voz. Heine notou que Sojourner estava apenas reafirmando o propósito da UE de cooperar com a Ucrânia, segundo os acordos do Memorando de Entendimento Mútuo. Parece um pouco nebuloso. Em um instante, parece que Estados Unidos da América e UE estão se alinhando para disputar o controle sobre os vastos recursos minerais da Ucrânia. Logo depois, a UE se retira da disputa, alegando que qualquer acordo citado nos relatórios é apenas um que assinou em 2021. Em breve, essa obscuridade pode se dissipar. Afinal, parece que os Estados Unidos da América conseguiram o que queriam. No início de 26 de fevereiro, a Ucrânia afirmou ter concordado com os termos dos Estados Unidos da América no acordo sobre minerais cruciais. Até o momento deste vídeo, não houve confirmação do escritório do presidente Trump, possivelmente devido à diferença de fuso horário entre Ucrânia e Estados Unidos da América. No entanto, o acordo acordado parece mais favorável à Ucrânia do que o que Trump apresentou a Zelensky em 23 de fevereiro. A Sky News informa que o novo acordo americano não contém mais uma demanda inicial dos Estados Unidos da América de 500 bilhões de dólares da receita potencial gerada pelos recursos da Ucrânia.
Isso parece ser um grande recuo para Trump. Se ele ainda acha que a Ucrânia deve aos Estados Unidos da América 500 bilhões de dólares, não importa. Segundo a Ucrânia, os Estados Unidos da América não receberão o dinheiro pelo acordo de minerais. Porém, a Ucrânia não obtém tudo o que deseja no acordo revisado. O último rascunho não inclui um compromisso dos Estados Unidos da América de fornecer garantias de segurança à Ucrânia caso um cessar-fogo com a Rússia seja negociado. A Ucrânia precisa desesperadamente disso. Ela não quer ser atacada pela Rússia novamente, assim que iniciar a reconstrução durante uma trégua. Contudo, o acordo é um grande avanço para a relação de Zelensky com Trump. Uma vez assinado, iniciará uma nova parceria de longo prazo entre os dois, que permitirá aos Estados Unidos da América obter o que quer, o que manterá Trump feliz. A ausência de garantias de segurança preocupa a Ucrânia. Contudo, é provável que os Estados Unidos da América intervenham se Putin atacar após um cessar-fogo, se não para proteger a Ucrânia. Então, para assegurar que o fluxo de dinheiro gerado pelos minerais ucranianos permaneça. Mas quais minerais a Ucrânia possui? E por que eles são tão importantes a ponto de quase provocarem um breve conflito comercial entre Estados Unidos da América e UE? Como Sojourner disse em 25 de fevereiro, a Ucrânia abriga 21 dos 30 minerais raros que a UE classifica como matérias-primas críticas. Suas reservas minerais são enormes. O Centro de Informações Regionais das Nações Unidas para a Europa Ocidental diz que a Ucrânia abriga 5% das reservas mundiais desses minerais, que incluem coisas como lítio, grafite, nióbio e cobalto. A vice-ministra de Proteção Ambiental e Recursos Naturais da Ucrânia, Svetlana Grinchuk, apontou isso em 2022 ao falar na Comissão Econômica da Organização das Nações Unidas para a Europa. Ela disse que a Ucrânia abriga 5% das reservas de minerais de terras raras, apesar do país representar apenas 0,4% da superfície da Terra. Em suma, a Ucrânia é um tesouro de materiais preciosos. Está apenas esperando aliados para abrir o baú. O lítio é o principal mineral do grupo. O mineral é um componente fundamental em baterias recarregáveis, utilizadas em smartphones, laptops, carros elétricos e armamentos. A Ucrânia tem muito disso, cerca de 500 mil toneladas, de acordo com a Academia Nacional de Ciências da Ucrânia. O problema é que dois dos principais locais de mineração do país, Shevchenkivsky, em Donetsk, e Krutobalka, em Zaporizhia, estão atualmente em zonas de conflito. A Rússia está ativamente lutando contra a Ucrânia em territórios ricos em minerais de terras raras. Isso não é por acaso. Por trás da retórica de Putin de reivindicar a Ucrânia como parte da Rússia, há um claro desejo de se apoderar dos valiosos recursos do país. Essa é uma das razões pelas quais ele pressionou por Donetsk em grande parte de 2024 e até 2025. Putin espera que a reivindicação do território garanta acesso constante ao lítio. E é ainda melhor se um plano de paz com a Ucrânia permitir que a Rússia mantenha o território que capturou até agora. A Rússia obteria controle total dos recursos em Donetsk. Atualmente, acredita-se que Moscou controle cerca de 40% dos minerais metálicos da Ucrânia. A Rússia também ocupa território contendo 63% das minas de carvão da Ucrânia, juntamente com metade de seus depósitos de césio, tântalo, manganês e terras raras. Segundo Yulia Sverdenko, ministra da Economia da Ucrânia, esses recursos valem cerca de 350 bilhões de dólares. Apreender esses ativos é crucial para a estratégia de guerra de Putin, pois permite que ele corte uma importante fonte de renda da Ucrânia. Antes da invasão de Putin em fevereiro de 2022, os minerais da Ucrânia representavam 6,1% do seu produto interno bruto e 30% das exportações. Além do lítio, a Europa e os Estados Unidos da América buscam acesso a outros minerais. A Ucrânia forneceu 7% do titânio usado mundialmente em 2019. Esse metal raro é usado para construir aviões e usinas nucleares. A Ucrânia era responsável por 20% do grafite mundial antes da invasão russa, material usado em usinas nucleares e veículos elétricos.
A Ucrânia está bem posicionada para suprir a crescente demanda mundial. Segundo a Organização das Nações Unidas, diz que a demanda por cobre deve aumentar em 40% nas próximas décadas, com a demanda por lítio aumentando em 90% no mesmo período. Também há demanda na área ambiental. Segundo a Agência Internacional de Energia, para alcançar emissões líquidas zero de carbono globalmente até 2030, é preciso inaugurar 50 novas minas de lítio, 17 de cobalto e 60 de níquel. A Ucrânia possui materiais essenciais para combater as mudanças climáticas globais, podendo se tornar uma contribuidora crucial nessa luta. Isso nos leva à questão de por que os recursos minerais da Ucrânia são tão importantes para os Estados Unidos da América e a UE. As reservas de minerais raros da Ucrânia serão cada vez mais vitais nos próximos anos, conforme mencionado anteriormente. Não que eles já não sejam. A demanda global por lítio e cobre já é enorme. Com mais países adotando energias renováveis, a demanda tende a aumentar. Pense no que isso significa do ponto de vista do lucro. Uma tonelada de lítio custa R$ 10.452,30 a partir de fevereiro. 25. Multiplique isso por 500 mil toneladas, que a Ucrânia possui em reservas, e você obterá 5,26 bilhões. E isso é um preço baixo. Em dezembro de 2022, os preços por tonelada de lítio estavam em torno de $80 mil. Isso teria valorizado as reservas da Ucrânia em impressionantes $40 bilhões. O preço deste material pode subir novamente, dado o uso crescente de lítio no mundo em produtos elétricos. À medida que outras reservas se esgotam, o lítio da Ucrânia poderia ser uma grande fonte de dinheiro para a Europa e os Estados Unidos da América. Dr. Robert Mugger, que é o principal da SecDev, expande sobre isso. Ele aponta que os minerais críticos são a base da economia do século XXI. Eles são cruciais na energia renovável, como já mencionado, mas também oferecem aplicações expansivas para a infraestrutura militar e industrial. Mugger afirma que os minerais estão desempenhando um papel estratégico crescente na geopolítica e geoeconomia. Com esse crescente papel, haverá mais potencial de lucro, excelente para a Ucrânia. Mas também é ótimo para Trump, pois significa que ele consegue reivindicar uma grande vitória ao recuperar o dinheiro que acredita que a Ucrânia deve aos Estados Unidos da América. No entanto, o lucro futuro pode não ser o principal motivo pelo qual Trump deseja tanto os minerais da Ucrânia. Há outro fator em jogo aqui: a China. Hoje, a China é uma das potências líderes no refino de minerais críticos. Segundo o Guardian, Pequim processa cerca de 35% do níquel mundial, além de até 70% do lítio e cobalto. Também é o maior jogador quando se trata de elementos de terras raras, ou ETRs. A China representou quase metade do fornecimento mundial de ETRs em 2024 e lidou com quase 90% do seu refino. Agora pense no que Donald Trump fez com a China desde que se tornou presidente. Iniciou uma guerra comercial com a China por meio de tarifas. As 10% de Trump sobre todas as importações chinesas começaram a valer em 4 de fevereiro. Trump também declara que imporá uma tarifa de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para os Estados Unidos da América, incluindo os metais da China. Isso já provocou uma reação de Pequim. A China está adotando uma abordagem de retaliação, implementando suas próprias tarifas. Atualmente, há um imposto de 15% aplicado a todas as importações dos Estados Unidos da América. Gás natural liquefeito, produtos de carvão, tarifa de 10% em carros de grande motor, petróleo bruto e maquinário agrícola. A China também proibiu a exportação de minerais raros para os Estados Unidos da América em dezembro de 2024. Essa disputa comercial atual está se tornando um grande desafio para os Estados Unidos da América no setor de minerais críticos. Com a China dominando esse setor, os Estados Unidos da América precisam buscar alternativas para garantir o fornecimento desses minerais ao país. O acordo de Trump com a Ucrânia é seu passe livre da prisão em relação à questão mineral. A UE provavelmente vê uma ameaça similar na China, controlando grande parte das reservas minerais críticas globais. Por isso, fechou seu próprio acordo com a Ucrânia em 2021.
Segundo um artigo do The Conversation, de 25 de fevereiro, a China está na mente de Trump desde o início de seu mandato. Ele aponta que a China também controla uma grande parte das reservas mundiais de galho, que é fundamental para muitas das tecnologias de defesa mais modernas da América. A Ucrânia é a quinta maior produtora mundial de galho. Trump tem observado seu acordo de minerais, pois sabe que a Ucrânia pode substituir o fornecimento perdido de galho chinês. Trump também está cauteloso com a relação próxima de Putin com a China, especialmente considerando que a China se tornou a força dominante nesse duo, de acordo com The Conversation. Trump acredita que é necessário contrabalançar a crescente influência de Pequim. O acordo de minerais com a Ucrânia visa reduzir a influência da China. Se a Ucrânia fornecer à China os minerais que os Estados Unidos da América não recebem mais, Trump mostra a Pequim que o mundo não depende tanto da China quanto Pequim acredita. Zelensky tem interesse em acordos de minerais críticos com os Estados Unidos da América ou a UE, pois podem reativar um setor valioso da economia ucraniana. Mesmo quando esses acordos não incluem garantias de segurança, como no caso dos Estados Unidos da América, ainda são valiosos. Cada acordo aumenta a dependência ocidental dos recursos ucranianos mais valiosos, enquanto a China restringe o acesso do Ocidente a eles. Os Estados Unidos da América e a UE buscarão preservar esse valor, o que pode significar fornecer à Ucrânia segurança e maior acesso aos seus próprios minerais, mesmo sem oferecer garantias. Zelensky pode ter feito a jogada mais brilhante nesses acordos. A segurança é implícita, se não assegurada. O acordo que a Ucrânia fechou com a UE em 2021 e que agora está sendo promovido novamente fortalece os laços da Ucrânia com seus parceiros europeus. O novo acordo da Ucrânia com os Estados Unidos da América pode ser o ramo de oliveira que Zelensky necessita para reconquistar o apoio de Trump, após semanas em que o presidente americano parecia favorecer Putin. O melhor é que fechar esses acordos significa que Putin enfrentará a oposição direta dos Estados Unidos da América e da UE se tentar reivindicar os recursos minerais no território ocupado pela Rússia. Mas o que você acha dos acordos de minerais da Europa e América com a Ucrânia? Eles terão impacto na guerra? Zelensky utilizou esses acordos para obter favor junto aos Estados Unidos da América, quando o apoio americano parecia duvidoso? Compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal para atualizações sobre a guerra na Ucrânia.